Parágrafo 8 do Organon da Arte de Curar, do Dr. Samuel Hahnemann, obra básica da homeopatia. Esse livro, a exposição da doutrina homeopática, o Organon da Arte de Curar, permite que a gente vá, parágrafo a parágrafo, aprofundando o entendimento da filosofia e da prática homeopática. Assim, permite que a gente faça uma ampliação do nosso raciocínio clínico, médico, e também para quem gosta de entender o tratamento que está passando. É importante que a gente possa entender o tratamento homeopático. Meu nome é Walter Soen Canoas, eu sou médico homeopata há mais de 30 anos, terapeuta e sou fundador do Instituto Verde de Homeopatia e Desenvolvimento Humano. A ideia da gente trabalhar esses parágrafos dessa obra essencial da homeopatia é poder trazer à luz esses conhecimentos dentro de uma linguagem mais atual. Então, no parágrafo 8, Hahnemann coloca: não é concebível, nem pode ser provado por experiência alguma no mundo, que, removido todos os sintomas mórbidos e todo o conjunto dos acidentes perceptíveis, reste ou possa restar qualquer outra coisa além da saúde, ou que a alteração mórbida do meio interno não possa ficar destruída. Então ele está seguindo aquele raciocínio, né? Para quem está acompanhando, no parágrafo 7, ele estava colocando aqui sobre a necessidade do médico afastar a causa ocasional, ter o quadro claro da doença, porque uma vez estabelecidos sinais e sintomas, a gente tem a expressão de toda a reação do organismo vivo. Então é importantíssimo esse conceito, porque hoje a gente sabe que o organismo humano reage contra tudo. Ele tem um sistema de defesa, né, que a gente chama de sistema imune, que permite que a gente sobreviva nas nossas relações com o meio interno e externo através dessas reações contrárias. Por que, que o organismo reage contra, né? Porque todos os estímulos, tudo que todas as reações corporais, fisiológicas ou depois de controle de doença, de reação, né? Produzem a formação de um anticorpo. Então é um processo de contraditório, como são as leis planetárias de se viver nesse planeta. Polaridade, contrariedade. E o corpo, através desse mecanismo, ele consegue se relacionar então com o meio interno e externo. Então aqui no parágrafo 8 ele está continuando, né, que não é concebível então, né, nem a gente pode provar o contrário, né, que se removermos todos os sintomas mórbidos e todo o conjunto dos acidentes perceptíveis, possa restar ainda alguma coisa interna no organismo, né? E aqui ele está tratando do sintoma da reação contrária, que é o que a gente chama de doença. Então, se removermos todos esses sinais e sintomas, restará a saúde. Qual a diferença? Ora, tudo é reação contrária, mas na saúde nós temos a reação imune que neutraliza. E na doença nós temos a reação alérgica, halos é contrário. Então, significa contrário, ou diferente. Então, nada pode ficar escondido no organismo que está saudável, porque ele vai reagir contra e vai se expressar através de sinais e sintomas. E é importante realçar que muita gente criticou a homeopatia por ser meramente sintomática, mas na verdade o homeopata
ele não está suprimindo os sintomas. Quem suprime os sintomas é o alopático, que é o diferente, ou o enantiopático, que é o método contrário. Então, o que que acontece hoje em dia? Um grande tratamento sintomático, para febre você dá antitérmico, tudo os anti, né? Ou substâncias que vêm e cortam a reação do organismo, como é, por exemplo, o corticoide, que é dado por todas as vias e todas as formas, né, nos tratamentos, porque como aquele de coadjuvante, porque ele está cortando a reação inflamatória de forma hormonal, então o organismo se bloqueia e não manifesta. Isso é uma supressão do sintoma. O que o Hahnemann está falando aqui é que isso não é concebível para o médico homeopata, porque o médico homeopata ele está fazendo o tratamento da totalidade sintomática, o que ele vem tratando nos parágrafos até agora, explicando. Então, para quem necessita, pode retomar essas explicações aí. É só entrar, nas nossas redes, na Escola de Homeopatia de São Paulo, ou no Instituto Verde, ou no meu próprio eh, YouTube, né? Walter Swain Canoas, e você vai ter lá essa sequência para acompanhar. Então, por que é importante? Porque se o médico agiu de forma homeopática, ele não vai suprimir a doença, ele vai conseguir a erradicação da doença e, portanto, que sumam os sinais e sintomas da reação contrária, certo? Mas usando o método da semelhança, da homeopatia. Então, retomando, ó, aqui dentro do Organon, nós vamos ter uma sequência de ideias perfeita que vai trazer para a gente essa possibilidade de entender, então, de forma melhor, né, o que o Hahnemann está trazendo para a gente. Aqui no parágrafo 8 ele continua numa nota que nós vamos agora ler, né? A nota do parágrafo 8, que às vezes as notas são mais importantes que o próprio parágrafo, que aprofundam muito mais a ideia, né? Então, eu vou acompanhar aqui a nota do parágrafo 8. Quando alguém foi recuperado de sua doença por um verdadeiro médico, de tal maneira que nenhum sintoma mórbido tenha permanecido e todos os sinais de saúde voltaram, pode-se presumir em tal pessoa que a doença esteja ainda residente no interior, sem com isso faltar ao bom senso? É o que estava colocando aí anteriormente, né? Ah, não podemos conceber isso porque, como tudo está baseado nessa reação imunológica, quando cessa o processo de alergia de forma natural, nós temos um aumento da imunidade e uma neutralização dos processos de doença. Então, nós não temos a manifestação dos sintomas, porque a inflamação ela vai ser esgotada. E eu vou entrar num processo de imunidade, né, de saúde. Vai refletir uma saúde, né? Entretanto, o antigo chefe da velha escola, Huffland, que era na época de Hahnemann combativo contra a homeopatia, dizia que a homeopatia pode remover os sintomas, mas a doença fica. Então é o conceito da matéria peccans, que algo fica dentro do corpo como um mal oculto, que o Hahnemann combatia essa ideia, porque para ele os mecanismos de defesa atuavam como um regulador da nossa saúde, né? E provocavam então uma reação que ou neutralizava a imunidade e, se não for suficiente, doença, que vai se exteriorizar através de sinais e sintomas ou de moléstias, que é quando a doença evolui cronicamente e recebe então, vira uma entidade, recebe um nome, pode ser diagnosticada, tá? Então, isso na classificação das doenças atual
fica às vezes muito difícil de determinar, porque nós temos uma mistura que não é diagnóstica, ela é classificatória. Então, uma rede muito ampla de nomes que não tem muito significado, né? Como você falar espectro autista, e daí que tipo de tratamento você tem, né? Na verdade, são condições que é importante conhecer para que possa ser viver com elas e melhor lidar, né, na verdade do dia a dia, né, sabendo que a pessoa tem algo que precisa ser olhado de forma especial, mas que não necessariamente são diagnósticos no sentido que vai haver um tratamento e uma cura. Então é nesse ponto que o, o Hufeland se apoiou aqui, na época de Hahnemann, para dizer que a homeopatia era só um tratamento sintomático. Então isso mudou muito que com o, o avanço das medicações sintomáticas, como tem hoje na velha medicina, aí sim a gente suprime sintoma e pode levar o organismo humano a um estado de anergia, como nós vamos ver mais para frente, perigosíssimo, que dá entrada para as doenças silenciosas dentro do organismo. Muito perigoso, né? Então aqui ele vai criticar o Huffler por combater os benefícios que a homeopatia pode trazer para a humanidade, né? Porque ele tem um conceito muito materialista da doença e então ele não consegue imaginar que a força vital combate a doença e que muito menos os mecanismos de defesa, ele não sabia na época ainda, né? Existiam de forma tão maravilhosa para a nossa autorregulação e que nada pode ficar escondido no interior do organismo. O que pode acontecer, que é muito perigoso, eu já alertei, é um estado de enfraquecimento ou de anergia, hipoergia ou anergia, que é a escala máxima, né, que é o quebra da imunidade, né, que ainda é uma cegueira para a velha escola. Então ele fala, não admira que tal estado só pudesse produzir uma terapêutica que teve como alvo apenas purgar o doente, que era o que se fazia na época, drenagem. Então era na época que a medicina faltava, falava que tinha excessos dentro do corpo que precisam ser drenados, né? Hoje se fala ao contrário, fala que falta. Então você tem um déficit. Então hoje a indústria corre para preparar as substâncias para você ficar dando para o organismo. O organismo está errado, em déficit. Então é um pensamento diametralmente oposto ao que tinha o Huffland na época, mas não é um pensamento que leve a pensarmos o organismo na sua defesa de forma total. Então, vamos seguir com as nossas reflexões, esses belíssimos parágrafos do Organon nos guiando. Um abraço a todos e até o próximo parágrafo.